Olá, eu sou Miriam Rezende e hoje eu trouxe um assunto bem legal aqui para conversar com você. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, sobre a questão ambiental, analisar essa questão aí através da pirâmide de Maslow. Mas o que é isso? Vamos por partes aí e vamos começar falando sobre a questão de sustentabilidade ambiental. Se o conceito máximo, a máxima aí sobre sustentabilidade ambiental é nós mantermos os recursos que nós utilizamos, que nós necessitamos para a geração futura, para as gerações futuras, o que a gente tem que pensar sobre isso aí, as questões principais para a gente fazer análise aí desse tema através da pirâmide de Maslow. Bem, nós vamos fazer uma análise de sustentabilidade sobre os aspectos locais e sobre os aspectos temporais. Como assim? Quando a gente fala do conceito de sustentabilidade, você já observou que nós estamos focando muito em futuro? Nós estamos falando de recursos naturais que nós precisamos, que a humanidade necessita, e de manter esse recurso para o futuro. Mas aí eu pergunto para você, olha só que interessante, quem na atualidade, quais são as pessoas, quantos seres humanos têm totais condições aí de usufruir do que a natureza oferece? Ou seja, o mundo está hoje na atualidade, ele está ótimo, está maravilhoso para todo mundo? Todos os seres humanos têm acesso à água potável, têm condições de se alimentar com tranquilidade todos os dias? A resposta, infelizmente, é não. Então, a gente já vê uma pequena falha aí nesse sonho, talvez, né, nesse desejo de construir uma sustentabilidade ambiental. Nós estamos pensando no futuro, focando no futuro, uma preocupação no futuro, mas nós sequer atendemos isso para a atualidade. Porque nós vivemos num planeta hoje, na atualidade, de grandes diferenças econômicas e sociais. Então, algumas pessoas têm acesso às condições básicas de vida e outras não. Então, essas são as questões locais. Cada lugar do mundo hoje está de um jeito no que se refere à questão da sustentabilidade. E nós podemos pensar também na questão da sustentabilidade com esse foco aí, com essa questão do tempo, como que foi no passado, como que é na atualidade, como que será no futuro. Então, nós pensamos num passado em que a humanidade ela era bem menor em números, mas a questão do avanço tecnológico era muito diferente do que é hoje. E então nós tínhamos muitas pessoas que tinham necessidades que não eram atendidas, que passavam fome, mas muitas vezes mais por questões da natureza, por grandes secas, grandes períodos de chuva, por questão de não conseguir produzir a quantidade de alimento suficiente, por questões de doenças que assolavam a humanidade. E hoje essas doenças elas já têm condições de serem cuidadas. Então, olha só, para a gente introduzir o nosso assunto, é isso que eu quero que você pense, que a questão de sustentabilidade ambiental ela é complexa, ela tem que ser analisada sobre as diferenças regionais do planeta e sobre a questão de passado, presente e futuro. Ok, mas o que tudo isso tem a ver com a pirâmide de Maslow? Vamos começar a falar sobre isso agora. Quem foi Maslow? Ele foi um psicólogo norte-americano que viveu no século XX e ele teve um trabalho muito brilhante. Uma das teorias mais famosas dele aí, que é muito conhecida na atualidade, é o que a gente chama de pirâmide de Maslow, mas nós podemos chamar também de teoria da hierarquia das necessidades humanas ou das motivações. Então é aí que a gente já começa a fazer um link aí com a questão ambiental, com a questão de sustentabilidade, necessidades humanas, veja bem. Então olha só, quando o Maslow apresenta aí sua teoria, né, através da sua
pirâmide, conhecido como pirâmide de Maslow, ele vai enfatizar que nós, na base da pirâmide, nós seres humanos, nós temos as nossas necessidades mais básicas. Então, a gente precisa atender uma necessidade que está na parte mais baixa da pirâmide para a gente dar um passo para a nossa outra necessidade. E como que a gente faz uma analogia disso aí com a questão da sustentabilidade, com a questão ambiental? Observa aí na pirâmide que nós temos na base dessa pirâmide de Maslow as questões fisiológicas. Então, nós seres humanos, nós temos as nossas necessidades principais, que são as nossas necessidades fisiológicas. Então, o que nós vamos procurar atender primeiro? A nossa sobrevivência. Precisamos nos manter vivos. Então, e é interessante que isso são necessidades, a princípio, individuais. Nós colocamos o foco em nós. Se a gente está com fome, se a gente está com sede, se a gente tem uma necessidade urgente, o nosso foco é atender a essa necessidade. Então, a gente precisa atender essas necessidades primeiro para depois passar para as outras. Aí, como que a gente vai pensar nisso aí do ponto de vista das questões ambientais? Quantas pessoas no planeta hoje passam fome? São muitas, são milhões de pessoas que acorda de manhã e não tem nada para comer, absolutamente nada, não tem onde pedir, não tem o que fazer, por vários motivos. Nós temos um mundo de diversidade. Nós temos um mundo em que tem muitos lugares, muitos países que eles não se industrializaram ainda, que eles vivem da agricultura de subsistência. Então, quando essas pessoas têm qualquer problema aí com aquilo que elas cultivam, elas vão passar fome. Elas não vão ter como produzir, como vender, elas não vão ter onde pedir. E a questão da água também. Tem milhões de pessoas que elas vivem numa distância superior a um raio de 1 quilômetro de qualquer fonte de água. Tem muitas pessoas no planeta que elas têm que andar quilômetros todos os dias para conseguir um baldinho de água suja para garantir a sua sobrevivência. Então, como que essas pessoas elas vão trabalhar em prol da questão ambiental? Como que essas pessoas elas vão se preocupar com o futuro ambiental, com a sustentabilidade, se elas não garantiram sequer a sua sobrevivência diária? E até pessoas que vivem em áreas mais industrializadas, mais urbanizadas, que oferecem mais condições de trabalho, quando nós, enquanto indivíduos, temos a nossa sobrevivência ameaçada, nós abrimos mão de muitas coisas. Uma pessoa que está sem trabalho, sem renda, precisando sustentar a sua família, seus filhos estão com fome, como que essa pessoa vai pagar as contas? Esse é o foco principal dela. Ela vai ficar pensando em aquecimento global, em destruição da floresta amazônica, se ela não garantiu sequer a sua sobrevivência? Então, o que é o ponto principal aí dessa base da pirâmide? Nós precisamos resolver problemas atuais, problemas do presente, para depois a gente pensar no futuro. Então, a questão da sustentabilidade, ela é complexa, ela não é simples, não. Aí, partindo aí para a segunda faixa aí da pirâmide, né, na hierarquia, é a questão da segurança. Além de nós estarmos alimentados, garantirmos aí nossa sobrevivência, nós temos uma necessidade de segurança. Segurança em todos os sentidos. Um abrigo, sair pelas ruas e nos sentir seguros, saber que hoje eu me alimentei, mas amanhã eu vou ter alimento na minha mesa de novo, né? E como que a gente... Só que essa questão da segurança, ela já sai do campo individual e ela vai para o coletivo. Todas as outras partes aí
pirâmide de Maslow, a gente já está falando da questão coletiva. Só a base aí, que ela é muito focada no individual, né? Por isso que nós somos seres egóicos, a gente tem um impulso, uma tendência de pensar na gente em primeiro lugar, isso é da nossa natureza, para depois a gente partir para o coletivo. Daí a grande importância da gente ter condições de atender as necessidades básicas aí de toda a humanidade. Então, continuando aqui nessa questão da segurança, o que são as questões ambientais que se alinham com essa segunda parte aí da pirâmide de Maslow? As questões climáticas, os eventos climáticos extremos, as catástrofes naturais, essa preocupação que muitas pessoas têm com o aquecimento global, que está trazendo mudanças do clima. Então, isso a gente já está pensando no coletivo, é uma necessidade coletiva, porque é o planeta inteiro, mas porque o ser egóico está aí, a gente está pensando na nossa segurança. E se o clima continua mudando demais e muito a cada dia, como é que vai ficar a nossa segurança? Isso vai comprometer a produção de alimentos? Pode faltar alimento para a gente pode ter problemas sérios de saúde, vir a falecer por conta de uma catástrofe ambiental, por conta de muito calor. Então, tudo aí está na questão da segurança dessa pirâmide de Maslow. E seguindo, a gente vai para a questão social. É a terceira necessidade nossa enquanto ser humano aí na hierarquia. Uma vez atendidas nossas outras necessidades, nós temos a necessidade de nos relacionar, a necessidade de pertencimento, e isso é muito forte no ser humano. A gente quer ter uma referência social. Eu sou de tal família, eu trabalho em tal empresa, eu moro em tal cidade, eu moro em tal bairro, eu participo de tal grupo, de tal clube. Essa necessidade de afeto que a gente tem, de troca, de sermos reconhecidos. Eu sou importante porque eu participo desse grupo. Esse grupo é importante para mim porque eu gosto dessas pessoas, eu recebo afeto dessas pessoas, eu dou afeto para essas pessoas. E é aí que a gente vai aprimorando a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, porque é nesse ponto que a gente passa também a ter o interesse de participar de grupos que trabalham em prol da causa ambiental. A gente quer discutir, a gente quer conversar, a gente quer fazer alguma coisa, então a gente sente essa necessidade de estar nesses grupos que estão trabalhando, que estão agindo pela questão da sustentabilidade ambiental. E seguindo, né, o penúltimo aí, é a questão da estima. Então, isso também é coletivo, é quando a gente quer ter um reconhecimento, né, quer que o nosso valor seja reconhecido, e nós sentimos aí uma empatia. Nessa parte, nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, então a gente já começa a pensar, eu já garanti a minha sobrevivência, já garanti minha segurança, mas não é o mundo todo que está assim, não. Como é que a gente pode fazer para colaborar com o outro, para colaborar com outras pessoas? Então a gente já começa a perceber que o mundo é um todo, que nós poderíamos ou podemos estar numa situação gravíssima de sobrevivência que alguém se encontra hoje, gravíssima de segurança. Então a gente começa a ter a necessidade de se doar, né? E só que muitas pessoas da humanidade, uma grande parte, ela está mais na base aí da pirâmide. À medida que a gente vai subindo esse nível aí das prioridades, nós temos números cada vez menores de pessoas que estão atendendo às necessidades anteriores. Aí a gente chega aí no topo da pirâmide, que é da autorrealização, que também são questões coletivas. Aí é nessa parte que eu compreendo que entra a verdadeira sustentabilidade ambiental, a genuína sustentabilidade ambiental. Porque quando a gente pensa em autorrealização, aí a gente já começa a pensar
que nós estamos de passagem nesse mundo, que nós somos seres finitos neste planeta Terra. Aí a gente já começa a pensar em deixar um legado, em deixar uma herança. Aí que vem o genuíno conceito de sustentabilidade ambiental, que é deixar benefícios da atualidade para as gerações futuras. Aí a gente faz essa pergunta para a gente, né? Eu estou atendendo todas as minhas necessidades. Hoje eu tenho uma vida, né? Vamos colocar essa situação de um ser humano que tem uma vida que consegue atender todas as suas necessidades. Mas o que é que esse ser humano está fazendo para o planeta? Qual que é o legado que esse ser humano está deixando para o planeta? Que é a sustentabilidade ambiental de fato. É isso aí, espero que você tenha gostado. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se não se inscreveu ainda. Um abraço e até o próximo vídeo.